tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Boa noite. Convido os senhores e a senhora vereadora para assumir os seus lugares. Representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou por iniciado o trabalho da segunda reunião ordinária do segundo período ordinário da segunda sessão legislativa da legislatura 2021 a 2024. Solicito o vereador Carlinhos Peixeiro que realize a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, o coração puro, renova em mim o espírito reto. Esta é a palavra da salvação. Solicito a segunda secretária que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da primeira reunião ordinária do segundo período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2021-2024, realizada em 1º de agosto de 2022. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, às 18h30, com a presença dos seguintes vereadores: Cinei dos Santos Menezes, digno presidente do Legislativo; Paulo César da Silva, digno vice-presidente; Marcos Alexandre Finamor Rodrigues e Cristiano de Oliveira Raposo, dignos primeiro e segundo secretários; Adenilson da Silva Zacarias, Antônio Pedro Rosa, Alailton Ponte de Souza, Carlos Assis Eufrásio, Jefferson Ferreira, Keila Maria Prudêncio dos Santos, Glauber Pessoa Bastos e Francinei Luiz de França. Portanto, 12 vereadores, realizou-se a primeira reunião ordinária do segundo período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024. Registrada a ausência da vereadora Hélia Cruz de Moraes, feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Carlos Assis Eufrásio que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Logo após, o presidente solicitou que todos se mantivessem de pé para a execução do hino nacional e do hino do município de Itaperuna, por ser essa a primeira sessão do mês de agosto. Em seguida, requisitou a segunda secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: Executivo Municipal, processo número 350/22, encaminhando o projeto de lei, acompanhado da mensagem número 021/22, que altera a redação do artigo 5º da lei número 585, de 12/11/2012, na qual reformulou a lei número 25, de 6/6 do ano de 2000, que regulamentou o Conselho Municipal de Saúde de Itaperuna, RJ. Processo número 351/22, encaminha projeto de lei, acompanhado da mensagem número 22/22, que autoriza ao chefe do Poder Executivo receber o título de doação, uma área de terras de 288 metros quadrados, de propriedade do senhor Ednei Ferreira dos Santos, processo número 352/22, encaminhando o projeto de lei acompanhado da mensagem número 23/22, que autoriza o chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a retomada do programa de incentivo à quitação de débitos com o município de Itaperuna, Concilia Itaperuna, 2022, e dá outras providências. Processo número 353/22, encaminhando o projeto de lei, acompanhado da mensagem número 20/22, que autoriza ao chefe do Poder Executivo que convalidam os efeitos da Lei Municipal
número 433, de 1º/7/2008, e da outras providências. Processo número 93/22, encaminhando ofício número 291/22, que contém o relatório de gestão fiscal demonstrativo de despesas com pessoal. Período de referência, primeiro quadrimestre de 2022, na forma estabelecida na Lei Complementar número 101/00. Lei de Responsabilidade Fiscal. Do vereador Carlos Assis Eufrásio, processo número 266/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Cecenandes da Silva, a rua projetada 14 do loteamento residencial Pedra Preta. Do vereador Paulo César da Silva, os seguintes projetos de lei. Processo número 267/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Saulo Benini Coelho, a rua projetada do loteamento residencial Aeroporto. Processo número 268/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Avenida Cristiano Deslandês Siqueira, a avenida principal do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 269/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Missionária Irmã Maria Francisca da Silva e Silva, a rua projetada do loteamento residencial Aeroporto. Processo número 270/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Elielson da Silva Souza, rua projetada B do loteamento residencial Aeroporto. Processo número 271/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Vereador Rosalvo da Costa Machado, a rua projetada D do loteamento residencial Aeroporto. Processo número 272/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Ney Coutinho, a rua projetada C do loteamento residencial Aeroporto. Processo número 273/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Manuel Onofre do Prado, a rua projetada 23 do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 274/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua José Ronei Torres Marques, a rua projetada 19 do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 275/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Engenheiro Pedro Henrique Hipólito de Oliveira, a rua projetada 18 do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 276/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Geraldo da Cruz Ferreira, a rua projetada 17 do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 277/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Israel Bui de Souza, a rua projetada 26 do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 278/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Francisco Gentil, a rua projetada 15 do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 279/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Aparecida Damião Gentil, a rua projetada 12 do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 280/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Luiz Rogério Coutinho Checker Jorge, a rua projetada 10 do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 281, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Clínio Rodrigues Rocha, a rua projetada 8 do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 282/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Odisseia Ribeiro Riquete, a rua projetada número 6 do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 283/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Antônia Maria Gouveia Fernandes Rodrigues, a rua projetada 5 do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 284/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua João José Pinto Neto, a rua projetada 03 do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 285/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Jandir Bui de Souza, a rua projetada 16 do loteamento residencial Pedra Preta.
Processo número 286/22, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Nelson Gomes da Silva. A rua projetada 1 do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 287, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Gebert Nogueira Bastos. A rua projetada 02 do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 282/22, encaminhando o projeto de lei que denomina a Rua Wilson Gomes da Silva, a rua projetada 28, do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 289/22, encaminha projeto de lei que denomina a Rua Maria Alves Rodrigues, a rua projetada 25, do loteamento residencial Pedra Preta. Processo número 290/22, projeto de lei que denomina a Rua Edna Gomes das Fonseca, a rua projetada 24, do loteamento residencial Pedra Preta. Do vereador Antônio Pedro Rosa, moção de aplauso número 194/22, encaminhando moção a doutora Daniele Teixeira Rodrigues Vieira, por sua dedicação aos municípios de Itaperuna e Distrito. E requerimento número 193/22, requerendo a Secretaria de Obras que faça o calçamento para as ruas Caetano Mazorque, Rosa Mazorque, Martinez, Toja, João Gentil José, M. de Oliveira, José Carlos Gim, a Rua G, trecho 1 e 2 e Avenida Itamar França, no Distrito de Raposo. Do vereador Alailton Ponte de Souza, requerimento número 195/22, requerendo a Secretaria de Saúde atendimento diverso. Do vereador Glauco Pessoa Bastos, indicação número 192/22, solicitando a Secretaria Municipal de Ambiente que estuda a viabilidade de replantio de árvores da União Brasileira dos Trovadores, processo número 533/22, encaminhando ofício número 4, PRES-UBT, Seção Itaperuna 2022, solicitando o uso do espaço físico do plenário da Câmara de Vereadores para atividade cultural da União Brasileira dos Trovadores, no dia 8 de outubro, sábado de 2022, a partir de 16 horas. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em seguida, solicitou o primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações, dela fazendo uso os vereadores Paulo César da Silva, Antônio Pedro Rosa, Francinei Luiz de França e Glauber Pessoa Bastos. Não havendo mais vereador querendo fazer uso da palavra, o presidente passou os trabalhos para a ordem do dia. Em única discussão, foram aprovados por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, todas as proposições lidas no expediente, bem como a sessão do plenário da Câmara para atividade cultural da União Brasileira dos Trovadores, no dia 8 de outubro, um sábado de 2022, a partir das 16 horas. Quanto aos projetos de lei, as mensagens aos processos contendo relatórios de execução orçamentária foram todos encaminhados às comissões permanentes para análise. Não havendo mais que deliberar, passou os trabalhos para explicações pessoais, dela fazendo uso de diversos vereadores. Logo após, o presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura da pauta da reunião seguinte. Em ato contínuo, agradeceu a presença de todos e deu por finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 3 de agosto do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral da Câmara Municipal de Itaperuna, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e a pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2022. Expediente. Mensagem número 276 de 2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Mensagem número 24, de 1º de agosto de 2022, encaminha projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente do Poder Executivo, acompanhado do processo da Prefeitura Municipal de Itaperuna, número 12.587 de 2022, objetivando a recuperação de áreas destruídas por desastres,
prevista na portaria número 624, de 23 de novembro de 2017, do Ministério do Desenvolvimento Regional e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Balancete da Câmara Municipal de Itaperuna, número 149 de 2022, de autoria contabilista, encaminha balancete de receita e despesas da Câmara Municipal relativo ao mês de julho de 2022, acompanhado dos extratos bancários e conciliação bancária. Licença médica número 186 de 2022, de autoria de Hélia Cruz de Moraes. Solicitação número 534 de 2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Solicitação número 594 de 2022, de autoria de Maria Carolina Cardoso Bastos. Balancete do Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna, número 150 de 2022. Autoria contabilista, encaminha os balancetes contábeis de julho de 2022 do Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna. Moção de aplausos número 197 de 2022, de autoria do vereador Antônio Pedro Rosa. Moção de aplausos número 201 de 2022, de autoria do vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Requerimento número 196 de 2022, de autoria do vereador Antônio Pedro Rosa. Requerimento número 198 de 2022, de autoria da vereadora Keila do Toldo. Requerimento número 199 de 2022, de autoria do vereador Alailton Pontes de Souza. Requerimento número 203 de 2022, de autoria do vereador Glauber Pessoa Bastos. Indicação número 200 de 2022, de autoria do vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Indicação número 202 de 2022, de autoria do vereador Glauber Pessoa Bastos. Gabinete do Presidente Cineide Santos Menezes, da Câmara Municipal de Itaperuna, quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Pauta para a terceira reunião ordinária do segundo período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 8 de agosto de 2022, no horário regimental. Expediente normal, proposições de diversos vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 3 de agosto de 2022. Quero registrar a presença do presidente do sindicato Ladilau Frias Leal, do advogado do sindicato Marco Vinícius Novaes de Castro e do ex-vereador da casa Zé Pato. Convidar os três para fazer parte da mesa. Solicito ao primeiro secretário verifique se existe vereador inscrito para fazer o uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra o vereador Paulo César da Silva. Paulo César, contador. Alô. Boa noite a todos do plenário, senhor presidente, seus vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais e todos que nos ouvem pela 103 FM. Quero cumprimentar também o ex-vereador Zé Pato, o doutor Vinícius e o presidente do sindicato Ladislau. Eu venho aqui fazer um pedido, mais uma vez, né, só para relembrar, que está precisando de ser feito o asfaltamento do final da rua Álvaro Tinoco Lanes, juntamente com a rua João Pessoa Jales, no bairro Fiteiro, onde a gente já fez esse pedido anteriormente, e estamos esperando que o secretário de obra já tinha feito um combinado, que, fazendo os outros bairros, quando passasse pelo nosso bairro, faria essas ruas. Também, a rua, final da rua Carlos Fernandes, fazer um recapeamento asfáltico. E o asfaltamento também da rua Francisco Anésio Hipólito, todas essas ruas no bairro Fiteiro. E o final da rua Cândido de Freitas Basto, a partir da esquina com a rua Evaristo Basto, pois fez um serviço muito bom no esgoto que estava entupido, e aquela rua ali praticamente era pé de moleque, mas hoje já não tem nem pé de moleque, é praticamente no chão, de tanto que já mexeram naquele pé de moleque, e precisava ser feito esse asfaltamento, pelo menos, desse final dessa rua.
E pedindo aqui, uma coisa que a gente já fez requerimento em outros mandatos e tudo, uma reforma do aeroporto. A gente sabe que o aeroporto é da prefeitura, só que o município não tem condição de fazer essa reforma, e que o governo federal, juntamente com o governo do estado, pudesse fazer essa reforma no aeroporto, colocando aparelhagem mais atuais, inclusive iluminando a pista e colocando radar. Por que isso? O aeroporto aqui é muito importante, mas a hora de pouso e decolagem no aeroporto, ele tem uma hora muito ruim à tarde, porque até 5 horas, o pôr do sol que chama. Então, isso não serve para a nossa população, que quando a gente vai resolver alguma coisa no Rio de Janeiro, costuma a gente ter que resolver alguma coisa até 5, 7 horas da noite, 8 horas da noite. Nós precisávamos que o aeroporto pudesse receber aviões com voo noturno, que aí resolveria muito bem o problema aqui da região, dos médicos, dos professores da universidade, dos políticos da região, não precisar de levar 6 horas daqui no Rio de carro e mais 6 horas para voltar em estradas ruins. E aí poderia, a gente precisar de resolver a coisa no Rio, você saía 8 horas da manhã, que é a hora de pouso e decolagem da parte de manhã, e que pudesse chegar aqui num horário pudesse ser acima de 10 horas da noite. Mas para ter isso, teria que ter essa aparelhagem, radar e iluminação na pista. Inclusive, a gente vê em algumas outras cidades de outros estados que os aeroportos das cidades pequenas têm esse certo horário para isso mesmo, para que a população pudesse usufruir desse meio de transporte muito importante. Por hoje é só, muito obrigado. Com a palavra, vereador Glauber Pessoa Bastos. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, colegas vereadores. Em nome do nosso amigo Vinícius, cumprimento a todos os servidores do Vinícius e do Ladislau, cumprimento a todos os servidores da Prefeitura de Itaperuna. Presidente, o que nós estamos em busca nesse dia de hoje são de respostas de acordo com o que vem acontecendo ali na Cidade Nova. A gente está um pouco preocupado, são questões de infraestrutura do nosso município que podem ser afetadas. Nós começamos aqui na segunda-feira, eu relatei para a população de Itaperuna que a empresa Leite Glória estaria ali cortando árvores, cortou por volta de 17 árvores, e pressionei, conversei, houve ali uma recompensação, e infelizmente de mudas pequenas de árvore, ali deveriam ser árvores grandes, e a partir daí dessa investigação nós descobrimos hoje pela manhã que o interesse da empresa ali é construir um galpão de armazenamento de leite, para armazenar leite naquela área, fazendo com que, para levar o galpão ali no mínimo 1,5 metro de infraestrutura, isso vai causar o que ali naquela região, que é uma região que já enche de água, que dá qualquer chuva, ali alaga diversos pontos ali da Cidade Nova, não só da rua da Avenida Porto Alegre, como ali próximo da rodoviária também. Então, para que seja feito uma obra ali desse porte, a Prefeitura de Itaperuna precisa intervir ou fazer ali uma obra de escoamento das águas, para permitir assim que seja feito o galpão, ou que esse galpão seja feito em outro lugar. O que nós não somos contra aqui, não somos contra o progresso, não somos contra a geração de emprego, não somos contra a geração de renda, não somos contra a empresa Coatac, que presta um excelente serviço para a nossa comunidade, apesar de que não está tendo uma responsabilidade com o nosso meio ambiente como deveria estar tendo. E, além do mais, eu cobro aqui neste momento as autoridades municipais, a Secretaria de Obra principalmente, para que intervenha o mais rápido possível nessa questão, para que seja ali suspensa aquela obra, haja vista que na própria calçada da Avenida Porto Alegre, já foi acometido ali 1 metro que retirou a calçada
da população. Já não tem calçada ali direita, ainda retirou 1 metro e avançando a rua, deixando um espaço mínimo de nem 1 metro para o cidadão caminhar e passar e transitar. É uma rua muito movimentada. Então, chama a atenção aqui do DEMUT, chama a atenção da Secretaria de Meio Ambiente, chama a atenção da Secretaria de Obras do município, cara que intervém nessa questão, lembrando que daqui a pouco vão dizer, o vereador está sendo contra o desenvolvimento, contra... Não, né? Vamos ter bastante cautela nessa questão. Nós sabemos que ali é um galpão para armazenar leite. Se pode armazenar leite, aí pode armazenar em qualquer lugar da cidade. Pode ser alocado ou construído em qualquer outro lugar da cidade. Não numa área que não tem condição. Imagina só, 1,5 metro, uma área extensa ali onde escoa a água. Aonde que a água da Cidade Nova, que vem do João Bedim, fica ali em torno ali da Leite Glória. Aí vai construir ali, construindo. O que vai acontecer com aquela água? Vai para onde? Vai para a casa do fulano, do Beltrano, vai para o apartamento do outro, para a garagem do outro, vai para o comércio do outro. Ali tem o nosso amigo Dilvio ali, próximo ali, que tem uma extensão de comércio ali. Então a gente tem que pensar na cidade como um todo. Tem o acesso do Surubi, as pessoas que moram no Surubi transitam por ali. Então, assim, a gente tem que dialogar, conversar mais, amadurecer mais o que pode ser feito ali. Tá bom, pessoal? É só isso. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, vereadora Sargento Cristiane. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, todos aqui presentes. Em relação a essa situação da empresa Quatá, vereador Glauber, a gente poderia, então, de repente, marcar uma reunião com os proprietários da empresa. Haja vista essa empresa, é uma empresa que sempre ajudou as pessoas de Itaperuna, é uma empresa que, no meu modo de pensar, ela emprega muitas pessoas dentro de Itaperuna. De repente, ali, se ela está tomando essa providência de aumentar um tanque, de repente, ali vai aumentar também quantidade de funcionários, gerando emprego. Então, eu acho assim, eu acho que a gente pode aí, de repente, chamar o proprietário da empresa, conversar com ele, ver quais são as medidas que ele vai tomar em relação a todos esses problemas que o senhor citou aqui, porque em muito tempo que eu atuei nas relações públicas do 29º, essa empresa foi uma empresa que mais ajudava nas ações sociais feitas pelo batalhão. Todo o período de enchente, que é uma situação que o senhor até colocou aí, ela sempre doou leite para doar para as pessoas que estavam sendo afetadas. Então, eu acho que vale a pena a gente, de repente, até convidar o presidente da empresa para vir aqui conversar com a gente e a gente conseguir, de uma melhor forma, resolver essa situação. Porque, de repente, a empresa precisa de um crescimento, né? E talvez, assim, as falas, a gente fala aqui na tribuna e, às vezes, a pessoa pega essa fala e muda de uma forma que, de repente, vai passar que a Câmara Municipal esteja, de repente, sendo contra. Igual você falou, não estou contra a empresa, de maneira nenhuma. Então, assim, para que não soe que a Câmara Municipal esteja contra o crescimento da empresa, vamos buscar o presidente para conversar com a gente, para a gente também cobrar do município, como o senhor falou aqui, né, o nosso papel, vamos cobrar também, se for preciso, mas e ver uma possibilidade também de ajudar a empresa, porque a empresa, de certa forma, ela emprega muitas pessoas. Então, a gente também tem que olhar esse lado aí. Muitas famílias dependem ali daquela empresa. Muito obrigado, projeção. Não havendo mais vereador inscrito para fazer o uso da palavra, tem mais? Com a palavra, vereador Francinei Luiz de França. O França Bombeiro, presidente. Boa noite, presidente. Faz o boicote não, presidente.
o presidente secretário e vou te encerrar as discussões. Estou brincando. É só para alegrar, é sempre bom sorrir, isso faz parte. Boa noite, então, a todos, amigos vereadores, funcionários da casa, os que compõem a equipe de segurança, aqueles que nos assistem em loco e os demais pelas redes sociais, sejam bem-vindos. O advogado, eu conheço, eu vou falar, Birigui, porque assim carinhosamente que ele é conhecido, quando jogava nossas peladas lá no Ilha Cisne Clube, o presidente do sindicato, nosso amigo Zé Pato, do bairro Frigorífico. Amigos e amigas, presidente, dando prosseguimento à transparência das ações da Prefeitura, a Secretaria de Saúde nos remeteu aqui o convite para a divulgação, e assim o faço, para aqueles que quiserem fornecer medicamentos e materiais hospitalares para aquela secretaria, que procure o departamento responsável para as licitações que ocorrerão nos dias 8 e 11 do corrente mês. Eu acho muito importante que seja divulgado bastante os processos licitatórios de todas as secretarias, em especial a Secretaria de Saúde. Um outro fato que me traz aqui ao púlpito é com relação à UPA. Eu estive hoje, minha mãe infelizmente passou mal, e a pressão deu um pico, e minha mãe está com praticamente 86 anos, e a levei lá na UPA, por volta de 12h30, e fui muito bem recebida, ela foi muito bem acolhida, e graças a Deus tomou a medicação, a pressão conseguiu baixar, e retornamos para casa. Então, queria deixar aqui o meu agradecimento, o meu carinho, a minha gratidão a todos os funcionários que estão lá de plantão nos dias de hoje, da UPA de Itaperuna. Lembrar, solicitar ao Enio Borges, meu amigo, ex-aluno, diretor do DEMUT, para o semáforo, a colocação de um semáforo em frente à Igreja São Benedito. Eu fiz esse pedido ao Enio já tem uns 3, 4 meses atrás, ele se empenhou, deu a palavra que colocaria. Nós somos pacientes, estou aqui lembrando, porque o bairro Niterói, estou eu, Paulo César, o Lalá, representando mais diretamente, sabemos da necessidade de um semáforo naquele local, de uma faixa de pedestre. Já sempre destaco, ali nós temos 3 grandes igrejas, Igreja São Benedito, a Assembleia de Deus, Segunda Igreja Batista, o Colégio Buarque de Nazaré, diversos idosos, comércio intenso, trânsito quase que insuportável. Eu moro ali em frente a 1º de maio, sempre dei testemunho aqui, às vezes eu levo de 3 a 5 minutos para atravessar 1º de maio. Esse horário, então, das 5 da tarde até as 19, é quase que impossível. Então, que olhe, Enio Borges, com o maior carinho que você tem, eu sei que tem, a sua competência. Se precisar de ir até o prefeito, juntos nós vamos, mas coloque o semáforo naquela localidade, juntamente com a faixa de pedestre. Também gostaria de agradecer ao Alexandre da Autoescola e ao ex-secretário Murilo. Já há alguns meses, se não me engano, foi em março, eu solicitei ao então secretário de governo e ao secretário de obras asfaltamento para 3 ruas. A Rua Carolina Campos, no Carulas, a Rua José Francisco Coutinho, no bairro Niterói, e a Rua Andalês Antônio de Oliveira, também no bairro São Francisco. Esperei pacientemente, a população daquelas ruas, os seus moradores, esperaram pacientemente, e o Alexandre, estive com ele essa semana, na segunda-feira, e o Alexandre falou que, no máximo, em 15 dias, começará as obras nessas ruas. Então, agradeço antecipadamente a ambos por atenderem aqueles moradores através desse vereador. E, por fim, presidente, semana passada começaram as convenções partidárias, que oficializaram as candidaturas de muitos políticos, e uma parcela até interessante de candidatos aqui de Itaperuna. Queria rogar a Deus que proteja todos os candidatos, todos mesmo,
porque não é fácil ser político. Para muitos acham que é tranquilo, que não é. Uma campanha é desgastante. Você deixa a sua família durante meses. Agora diminuiu o prazo para 45 dias, mas na realidade você faz campanha muito mais tempo. É duro, não é fácil. Então peço a Deus que proteja todos os candidatos e de uma maneira especial aos meus amigos, o deputado Jair de Siqueira Bittencourt e o pré-candidato, agora candidato, via oficialmente, né, Murilo Gouveia. Então nós pedimos proteção a Deus, que todos, né, possam obter êxito e que venham representar a nossa cidade, tenho certeza, todos eles, de uma maneira digna, porque Itaperuna merece essa representatividade, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. Muito nos faz falta uma representatividade maciça na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, quanto na Câmara Federal, lá em Brasília. Que todos, né, sejam e continuem sendo protegidos por Deus. Uma boa noite, tenham todos um excelente final de semana. Um abraço. Não havendo mais vereador inscrito, passo para a ordem do dia. Processo Legislativo 389/2022, requerente Prefeitura Municipal de Itaperuna, dado do protocolo, dia 3/8/2022. Mensagem número 024, de 01/8/2022. Encaminha um projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional em especial no orçamento do programa vigente do Poder Executivo, acompanhado do processo administrativo número 12.587/2022, objetivando a recuperação de áreas destruídas por desastres, prevista na portaria MI número 624, de 23 de novembro de 2017, do Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. As comissões. Processo Legislativo 398, balanceio do Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna, requerente contabilista, encaminha o balancete contábil de junho de 2022, Fundo Especial da Câmara Municipal, às comissões. Processo Legislativo 399/2022, requerente contabilista, protocolo, dia 3/8/2022, encaminha um balancete de receita e despesa da Câmara Municipal relativo ao mês de julho de 2022, acompanhado dos extratos bancários e conciliações bancárias, as comissões. Processo Legislativo 394, requerente Prefeitura Municipal de Itaperuna, dado protocolo, emenda OFGP número 303/2022, solicita a gentileza de devolver a este Poder Executivo o projeto de lei que dispõe sobre a retomada do programa de incentivo e quitação de débitos com o município de Itaperuna, Concilie 2022, e da outras providências, que se encontra em trânsito nessa Casa Legislativa, enviado pela mensagem número 023 de 2022. Está em discussão a devolução. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Requerimento 196 de 2022. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte reivindicação: solicitar à Secretaria de Obra que faça calçamento para as ruas Samambaias, Alcemar Martins e Rua Garcia Oliveira, no distrito de Raposo. Sala da sessão, em 1º de agosto de 2022, requerente, vereador Antônio Pedro Rosa, Antônio Zoreia de Raposo. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Moção de aplauso número 197 de 2022. O vereador infracinado propõe à mesa, na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja presente moção de aplausos encaminhada ao senhor Darcy Roberto Ferreira, por sua contribuição para o desenvolvimento e de outros profissionais, pedreiro, no distrito de Raposo. Sala de sessões, 1º de agosto de 2022, requerente vereador Antônio Pedro Rosa, Zoreia de Raposo. Está em discussão, em votação. Parabéns, Zoreia, porque do jeito que a gente está vendo a construção civil,
os jovens não estão querendo muito aprender pedreiro, não. Então, está sendo muito escassa a profissão. Quando tem um homem que quer ensinar e tem ensinado, merece moção de aplauso. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Requerimento 198 de 2022. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhada à Secretaria de Saúde a senhora Adriana Levone, que regularize imediatamente a situação do salário de todos os agentes comunitários de saúde, ACS, os agentes de combate à endemia do município, equiparando ao piso salarial nacional e segurando pela emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial da União, conforme anexo. Salário segurado não deve ser menor do que 2 salários mínimos. Sala das Sessões, 3 de agosto de 2022, requerente a vereadora Keila Prudente, Keila do Doudo. Está em discussão. Parabéns, Keila, por essa reivindicação. E eu quero assinar junto com a senhora, porque o nosso agente comunitário, a endemia, precisa ser valorizado, precisa receber, ter a responsabilidade de pagar o piso nacional a elas. Continue a discussão com a palavra, vereadora Keila. Boa noite a todos. Quero dar o meu boa noite aos visitantes nesta noite. Sejam bem-vindos. Volte sempre a esta Casa de Leis. Boa noite aos meus nobres amigos vereadores. Boa noite aos demais que nos visitam nesta noite. Hoje eu vim reivindicar pelos agentes comunitários de saúde e o agente de combate a endemias. E hoje, aqui em Itaperuna, tem alguns, né, que estão recebendo, mas porque entraram na justiça. Entendeu? E por quê? Hoje, se é o direito deles, eles terem que entrar na justiça para eles receberem, né, o que eles já têm de direito. Lá, vou ler aqui o artigo, lá no artigo 198, do inciso 9º, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, aos estados e aos Distrito Federal. Hoje, né, o salário hoje que se refere a R$ 2.424, que é o salário piso hoje. Entendeu? Então, eu quero chamar a atenção aí da secretária e do prefeito, que façam com que essas pessoas, eles recebam o que é de direito deles, entendeu? Por enquanto, é só, nesta noite. Obrigada. Continua a discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneça sentado. Está aprovado por unanimidade nessa casa. Requerimento 199, 2022. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado à senhora secretária municipal de Esporte e Lazer seguinte reivindicação: que informe o orçamento quantitativo de colaboradores, quantitativo de criança inscrita e despesas gerais referente ao projeto esporte presente, desde o início da sua atividade, firmado dentro do convênio CEPERJ da seguinte unidade: Núcleo Itaperuna Norte, Fluminense Itaperuna, Rua Benedito Nicolau, sem número, São Mateus, CIEP, Bisolão. Núcleo Itaperuna, Distrito de Aré, Noroeste, Fluminense, Itaperuna, Avenida Nossa Senhora da Penha, Distrito de Aré. Núcleo Retiro do Muriaé, Itaperuna, Noroeste, Fluminense, Itaperuna, Campo, Retiro, Futebol Clube, Avenida Coronel Macaro, Retiro do Muriaé, Itaperuna. Tal requerimento se dá ao fato de vários segmentos da mídia noticiarem sobre a superfaturamento, contratação fantasma e fraude na rachadinha. Sala das Sessões, 3 de agosto de 2022. Requerente, vereador Alailton Ponte de Souza, vereador Lalá. O proponente está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoa que nos honra com a presença, boa noite a todos. Ao nosso amigo doutor, obrigado pela presença aí, presidente do sindicato, Zé Pato. Senhor presidente, esse requerimento a gente pede à secretária Amanda para que ela possa colaborar também aqui na nossa cidade, porque
foi falado, né, na Globo, várias repórteres. Então, até o deputado que ela apoia, segundo o Bacelar, está envolvido nesse esquema aí da rachadinha. E é muito dinheiro. O Bacelar ali em Campos, através desse projeto, conseguiram receber dinheiro vivo nos caixas, mais de 12 milhões de cruzeiro. Então, a continha é muito alta. E a gente vê, né, senhor presidente, tem vários núcleos já em Itaperuna, Retiro, na Penha, no Aré, se não me engano, no São Mateus. Então, é uma maneira da secretária ajudar a gente a citar, inclusive, os nomes, porque a gente já vê falando aí até que o Cadu também tem núcleo. Então, eles estão fazendo política aí com esses núcleos, que é o dinheiro do povo, e isso é brincadeira. Eu acho que essa situação aí... E pior que tem várias pessoas que recebem o dinheiro, mas que não prestam o serviço. Entendeu? Então a gente tem que rever isso aí. Então, através da secretária, né, vereadora, depois também você pode falar sobre o caso. Vamos ver com a Amanda o que ela pode ajudar a gente para a gente fiscalizar essa parte aí. Certo, senhor presidente? Então, é isso que eu quero dizer. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permanecem. A palavra, França. Presidente, amigos vereadores, é só para deixar bem claro que não houve, pelo menos eu acompanho nas mídias, nenhuma citação de Itaperuna. Fala que Campos, em alguns lugares do Estado, e o que o vereador está propondo é apenas obter informações. Ele não está dizendo que a secretaria ou a secretária de esporte de Itaperuna esteja envolvida em alguma coisa errada, não é isso. Só deixando bem claro, não estou dizendo que o Lalá falou isso, não. É porque a forma, às vezes, dele falar pode ser mal interpretada. Então, ele está pedindo apenas as informações, correto, Lalá? Está pedindo informações, estou falando para que eu possa dar meu voto favorável. Está pedindo informações à secretaria para ratificar realmente que não há nenhum tipo de problemas, né, com relação a este projeto. Perfeito? Porque em nenhum momento que eu saiba, Itaperuna foi citado. Não, França, deixa eu falar com você. Realmente, Itaperuna consta na lista do projeto. Do projeto. Nós não estamos falando aqui que nós estamos confirmando, nós vamos fiscalizar. Porque nós já temos desconfiança e já temos alguns boatos que tem gente recebendo e não está prestando serviço. E que está existindo rachadinha. Então, mas nós estamos apenas pedindo à secretária para ajudar a gente a fiscalizar. Realmente, nós não estou afirmando aqui. Nós não estamos afirmando. Nós já estamos sabendo, até o repórter da Globo mesmo falou e entrevistou uma pessoa que estão fazendo rachadinha no Estado. Não é só Itaperuna, por enquanto. Por enquanto, nós não podemos falar que está acontecendo em Itaperuna. Nós estamos pedindo justamente à secretária de esporte, que é a secretária que parece que ela que, através dela, que distribui os núcleos, acredito que seja. E também que ela é colada no deputado que está envolvido. Ela tem como explicar melhor para a gente. Então, volto a dizer, vereador, eu não sei por que a gente apanha bastante, e quando apanhamos bastante, nós temos um cuidado redobrado quando lançamos alguma desconfiança sobre uma instituição, sobre alguém. E eu falo isso de cadeira, eu não faço isso. Então, eu acho que primeiro, com toda a liberdade que eu tenho com Vossa Excelência, primeiro vamos obter as informações. Mas não estou desconfiando da secretária, não. Mas Vossa Excelência já falou que paira dúvidas.
França. Então, antes... Vereador França, um minuto. Mas para a gente fiscalizar qualquer situação tem que haver Vereador dúvida, Lalá. senão a gente não vai fiscalizar. Vereador Lalá, desculpa, a palavra está com França. Primeiro, A palavra está com França. primeiro, presidente, eu acho que se obtém as informações, analisam os documentos, para depois emitir pareceres, emitir opiniões. Essa é a minha opinião. Eu jamais farei aqui nenhum comentário leviano, sem nenhuma prova, sem nenhum tipo, nenhum dado concreto sobre algo. Porque, para mim, isso não se faz com ninguém. Porque só o simples fato de colocar o nome de uma pessoa sob suspeição já corrobora com a opinião pública contra ela. Isso jamais farei. Se for por aí, tem meu voto contrário. Meu voto favorável para obter as informações, que é pertinente ao vereador, faz parte do nosso mandato, faz parte da nossa responsabilidade fiscalizar. Agora, emitir opinião depois de obter a documentação, comprovada ou não. Porque senão você já está condenando previamente uma pessoa. E isso eu não faço com ninguém. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado o requerimento. Indicação 200/2022. Indico a casa, após ouvir o plenário, que seja ao senhor seguinte reivindicação. 1. Comprar e instalar novas comprar e instalar novas bombas de água para o distrito de Retiro, Muriaé e demais distritos. Sabemos que, ao chegar o verão, o distrito sofre mais ainda com falta de água. Por isso, solicito a novas bombas e manutenção das que já estão em uso. 2. Solicitar asfalto e calçamento para todo o distrito de Itaperuna. Peço ainda a finalização dos calçamentos do distrito do Retiro do Muriaé. 3. Solicitar para que demais distritos, como feito em Raposo, um posto de urgência em atendimento 24 horas, para darmos qualidade de vida e saúde ao nosso munícipe. 4. Solicitar ao distrito de Retiro do Muriaé uma nova UBS, para atender melhor a nossa comunidade. Sala de sessão, 1º de agosto de 2022, requerente o vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Moção de aplauso. O vereador infraassinado propõe à mesa, na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja presente moção de aplauso encaminhada aos médicos abaixo, pela inauguração da nova unidade de ortotrauma em Itaperuna. Bem, sabemos que se trata de uma empresa particular, porém não deixa de ser nossa obrigação fomentar e motivar tais empreendimentos e trazer emprego, atendimento qualidade, gerando economia para o município, gerar movimentação para o comércio, pacientes vindo de outra cidade, e todos peço, então, essa moção de aplauso, reconhecimento aos renomados médicos, doutor Davi Leite Cordeiro, doutor Léo Chareles, doutor Kaique Castro, doutor Vitor Reder, doutor Gustavo Cardillo, doutor Gabriel Pilar. Sala das sessões, 3 de agosto de 2022, requerente ao vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Indicação 202 de 2022. Indico a casa... Está extensivo, né? Está extensivo a todos os vereadores. Indico a casa para ouvir o plenário seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte reivindicação. Considerando que a localidade conhecida como Morro Doutor Edgar está localizada na zona residencial e média de cidade, segundo o plano diretor do município de Itaperuna, considerando que o segundo mesmo plano diretor, o uso do solo referido ao local pode ser utilizado, além de residência para fins comerciais, industriais e agrícolas, respeitadas os limites legais, considerando que a localidade não consta como infraestrutura mínima, como transbordo público, transporte público, instalações de água, esgoto, com vazão limitada, considerando que existe ainda uma única via de acesso ao local, Rua Maria da Conceição Vasconcelos
Pinheiro Dias, considerando que as vias públicas já existem, têm a largura de 5 metros, impossibilitando o uso das vias como estacionamento sem gerar transtorno na via. Que seja proposto pelo Executivo Municipal a modificação do plano diretor participativo, em especial quanto à proibição de uso do solo localizado, conhecido como Morro Doutor Edgar, para fins comerciais, industriais e agrícolas. Antes, é flagrante a clara falta de estrutura para tanto, limitando o uso residencial. Sala das Sessões, 3 de agosto de 2022, requerente o vereador Glauco Pessoa Bastos. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Está aí já? Está rodando lá? Assinou? Requerimento 203/2022, requer a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte reivindicação: que seja diligência pela Secretaria de Obra, em caráter de urgência, para imediata suspensão da obra realizada na Avenida Porto Alegre pela empresa Quatá Laticínio, Antiga Leite Glória, pelo flagrante absurdo de falta de cumprimento às posturas do município, sobretudo quanto à invasão em mais de 1 metro da calçada, conforme verificadas as fotos que seguem em anexo ao presente requerimento. Sala de Sessões, 3 de agosto de 2022, requerente vereador Glauco Pessoa Bastos. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Processo 594/2022. Solicitação faz. Requerente Maria Carolina Cardoso Bastos, solicitar a liberação do espaço da Câmara Municipal no dia 5/8/2022, às 9 horas da manhã, para colação de grau da turma da Medicina Veterinária da UNIG. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Quero convidar o advogado sindicado Marcos Vinícius Novaes de Castro, por um período de 10 minutos, para estar usando a tribuna, em nome do sindicato. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores presentes na casa, todos aqueles que estão presentes, aqueles que nos acompanham na rede social. Falar primeiro com a vereadora Keila, só acrescentar nesse ofício, nesse documento, se eu mandar, sobre os agentes comunitários de saúde, pode ser incluído ali também, porque a base de cálculo da remuneração, da insalubridade deles é a remuneração, não é o salário mínimo como os demais trabalhadores. Está previsto também na lei, se não me engano, parágrafo 3º do artigo 9º. Então, se a senhora puder, de repente, acrescentar, vai ser de grande utilidade, que as demandas judiciais são desses dois viés, né? Tanto a equiparação com piso, quanto a insalubridade. E lembrando, nosso sindicato não representa essa categoria, por isso que nós não entramos com essa ação coletiva, é o Sindase, se eu não me engano. Bom, feitas as observações, eu vim aqui, presidente, para dar uma satisfação. Essa casa é os servidores do município, referente ao FGTS, que deixou de ser pago desde 2015 até março de 2019, pelo atual prefeito, e depois continuou na gestão do prefeito Vinícius, se eu não me engano, pegou do Rogério também, e o Vinícius logo depois começou a pagar a partir de março de 2019. Fazer um resumo rápido aqui para os vereadores que tomam ciência disso tudo. O sindicato entrou com ação em 2017, pleiteando a regularização desses depósitos de fundo de garantia que estavam em atraso. E nós tivemos um acordo favorável, depois de bastante tempo, em 2019, onde a juíza, que na sentença de despacho, depois de transitar em julgado, que transitou em julgado essa ação em março de 2021, ela fez o seguinte despacho: a fim de evitar maiores prejuízos aos cofres públicos, com a cobrança imediata dos recolhimentos e consequente aplicação de multas fixadas que poderiam alcançar valores milionários, ou mesmo a necessidade de fixação a multas direcionadas diretamente ao senhor prefeito municipal em caráter pessoal, entendo o juízo que a melhor solução seria o cumprimento da negociação das obrigações estabelecidas pelo título exequendo. Assim, determina a inclusão do feito na pauta de conciliação a ocorrer em prazo superior a 30 dias a partir da intimação acerca desse despacho.
devendo as partes negociarem entre si o eventual pagamento parcelado do débito, o que poderia ocorrer de título de exemplo em prestações mensais paralelamente aos recolhimentos ordinários na folha de pagamento. Essa sugestão, inclusive, foi dada pelo sindicato para a juíza e ela colocou no despacho dela. Após isso, dia 28 de abril de 2021, nós começamos a negociação junto à Prefeitura. E tem uma ata de reunião aqui, onde participou o Samuel Portela, diga-se de passagem, tem sido um parceiro do sindicato nessa questão de negociação junto ao prefeito. Tá? Tem sido contribuído bastante para isso, apesar de nada ter ido para frente, mas ele tem participado com a gente. Tem um aqui, vou falar na hora. O que foi estabelecido? Que a gente faria um acordo depois do levantamento do débito da Prefeitura junto ao FGTS, dos valores que deveriam ser pagos, inclusive porque já haviam vários servidores, já haviam ingressado na Justiça de maneira com um advogado particular, não fariam parte desse acordo, então teriam uma redução dos valores desse valor a ser pago mensalmente. Aqui o sindicato, no dia 14 de maio, quer dizer, posterior a essa reunião, fez um pedido de sobrestamento do feito, de todos os feitos junto à Justiça, para que tantos os processos particulares fossem sobrestados para essa resolver. Por quê? Deixa eu explicar para os senhores. Porque quando a pessoa entra com um advogado particular, não pelo sindicato, ela tem ainda que pagar os honorários contratuais ao advogado. Então, estava prejudicando os servidores que seriam beneficiados, já que tinha uma decisão transitada e julgada favorável a ele, não justificaria aquilo. Mas, de qualquer maneira, cada um é responsável por isso, pelo que deseja fazer. Então, aquilo estava trazendo prejuízo aos servidores, por acaso não conheciam da medida. Pedimos sobrestamento de feito e a juíza concedeu. Depois, mais para frente um pouquinho, pedimos novos sobrestamentos de feito, porque essas negociações não avançaram, no dia 18 de julho de 2021. Dilação de prazo, pelo prazo estabelecido referente ao despacho até dia 25 de 6 de 2021, para a juntada de um cronograma de pagamento devidamente assinado por todas as partes envolvidas, instruídos com todas as informações referentes aos procedimentos e prazos a serem cumpridos pela administração pública, pelo legislativo do nosso município. Esse foi um pedido de sobrestamento e o município estava se propondo a fazer todo esse levantamento e equacionar essa dívida. Nós fizemos uma outra reunião, e isso não foi, se eu não me engano, essa que o presidente da casa que participou, que foi uma reunião onde nós levantamos a possibilidade, na verdade foi levantado pelo município, de fazer essa alteração do regime jurídico seletista para o regime próprio. O que aconteceria? Todos passariam, a grande maioria passaria para o regime próprio, onde deixaria de ter o recolhimento do FGTS. E essa folga que teria no orçamento, porque não recolheria mais o FGTS para os servidores que se tornaram servidores do regime próprio, estatutários, daria essa folga para a Prefeitura. Então, foi estabelecido isso. Depois disso, foi todo o trâmite que o presidente conhece, vocês conhecem, daquela transformação, daquela alteração do estatuto para o regime próprio, para que tivesse essa folga. Nós fizemos, acompanhamos, eu vim aqui à tribuna, defendi essa alteração, até porque era favorável aos servidores, não era interesse do sindicato essa alteração antes, porque antes o servidor seletício poderia se aposentar e continuar trabalhando. Então, era desfavorável ele mudar para o regime próprio. Mas com essa mudança pela lei, a emenda constitucional, que onde, mesmo o seletista aposentando, ele é exonerado, ele tem que se afastar do cargo, o interesse dele não tinha mais interesse, não era mais vantajoso continuar, até por questão de aposentadoria. Isso se arrastou e continua se arrastando até hoje. A última reunião que nós tivemos, se eu não me engano, foi há um mês atrás, há um mês e meio atrás, essa o prefeito participou, e é de se observar, presidente, foi a única que o prefeito participou. Ele, interessante, que pediu que cada secretaria se apresentasse qual seria o valor do FGTS recolhido. A saúde, a educação e as demais da administração. Seriam 3 para saber se havia verbas nessas secretarias. Porque quando você pega o montante, realmente era um valor considerável, entre aspas. Era um valor de 400 e poucos mil reais ao todo. São 3 gestão própria. Então, o que acontecia? Vamos fazer essa divisão. Foi apresentado pelo RH, pelo Marcos. O Marcos diferenciou, colocou, era 180 mil, se eu não me engano, para a educação, a saúde também tinha um valor considerável e a administração outro. Mas estava equacionado. Só que, de lá para cá, nós não tivemos resposta do prefeito, nós não conseguimos marcar uma reunião com o prefeito, depois, um pouco mais para frente. Eu tive a reunião, na verdade, o Ladislau, o presidente, teve a reunião com o Marcelo, o secretário de Educação, e o Marcelo, olhando o sistema, falou: Vinícius, o Ladislau tem como ser pago. A Secretaria de Educação se propõe a pagar.
E a Secretaria de Educação está sendo representada por outro sindicato, mas a gente tem um acordo para que seja feito de maneira única esse acordo, para não ser prejudicado. Vamos pagar o pessoal da educação de uma maneira e vamos pagar os outros servidores de outra maneira. Não é uma decisão isonômica, não é uma decisão justa com os servidores, até porque causa um prejuízo se não for pago no acordo, e a gente está aguardando o prefeito a se manifestar nesse caso. No último dia 8 de julho de 2022, depois das várias tentativas de reunião com o prefeito, nós entramos com um pedido, protocolamos, né, de maneira oficial, um ofício pedindo a reunião com o prefeito. Isso foi no dia 8 de julho de 2022. E, paralelo a isso, nós fizemos essa notificação à Justiça, porque ele já estava cobrando de nós uma atitude, seria executado, se não seria executado, comunicamos isso à juíza. A juíza deu um prazo, se eu não me engano, acaba agora dia 16 de agosto, o prazo da Prefeitura marcar essa reunião. Mas desde dia 8 de julho está protocolado na Prefeitura um pedido de reunião, não é nem para resolver o problema, pedir reunião com o prefeito, porque tudo que foi pedido do sindicato, tudo que foi pedido pelo prefeito, até para as secretarias de educação e as outras secretarias, foi fornecido para ele. Aí tem toda a informação que ele pediu para que seja feito. Só que as decisões continuam sendo postergadas, empurradas para frente, e isso está causando um prejuízo muito grande para o servidor, e para a prefeitura, e para o município. Porque o que acontece? As pessoas que não estão sendo atendidas, quer dizer, estão sendo favorecidas, por isso estão procurando advogados particulares e estão ganhando. E esses advogados particulares estão conseguindo, não de forma indenizatória, essa verba de fundo de garantia, porque ela não está sendo depositada diretamente no fundo de garantia do servidor. Ela vai em sistema de precatório. Não tem verba que seja menor do que 20 mil, ou 7 mil, que seria o precatório hoje. Então, todas as verbas conseguidas pelo servidor estão indo em precatório. O precatório a gente já conhece, o precatório de Itaperuna, no mínimo 6, 7 anos, 8 anos para ser pago. Então, essa verba, que é direito do servidor, vai para o precatório e fica lá. Quando ela for liberada, não vai ser pago para o servidor, vai para a conta vinculada dele, para ele poder sacar. Aí acontece dois problemas. Um, não tem reajuste o precatório, vai ser o reajuste atual. A outra, a prefeitura vai ficar com as contas abertas, porque o valor que vai ser deputado na conta vinculada não vai cobrir o déficit lá, porque a Caixa Econômica está jogando juros todo mês. Está jogando juros. Então, quando entrar esse valor, que pagou todo mundo precatório, vai ver, continua a prefeitura sem direito a ter a certidão negativa de débito junto à Caixa, porque vai ter saldo remanescente daquilo. Então, vai ser nova entrada do servidor na conta da prefeitura e vai ser uma bola de neve. Então, aqui a gente vem aqui dar uma satisfação aos vereadores e pedir ajuda, porque está no escopo dessa casa a verificação da lei. Então, não está sendo cumprida uma lei federal, vamos colocar assim, porque a lei do FGTS era para estar sendo cumprida. Os vereadores sabem disso, eu sei que muitos vereadores são parceiros do prefeito em questão partidária, mas eu faço um apelo aos vereadores aqui que trabalhem junto com a gente, porque os servidores estão sendo prejudicados nesse ponto, muito prejudicados nesse ponto, e é uma coisa que é fácil de resolver. A despesa para a administração pública de 180 mil por mês para pagar, e a proposta do sindicato não foi pagar os atrasados, todos, foi pagava o mês de agosto de 2015 agora, pulava o mês, pagava o mês de setembro de 2015, pulava o mês, pagava o mês de outubro de 2015. Mesmo assim, quer dizer, então essa despesa divide por 2. Então, é difícil entender que a prefeitura não tenha 200 mil, 250 mil por mês para sanar essa dívida que é dele. E isso a gente, bom aventar que essa dívida do prefeito Alfredo, foi lá em 2015, que parou de pagar o FGTS, sem motivo algum. Tá? Se era falta de verba, não sei, mas de qualquer maneira, isso perdurou até 2019, até mais de 2019. Outro esclarecimento rápido, presidente, se eu tiver tempo aqui, é referente a pessoa tem perguntado muito, referente ao fundo de garantia, que é depositar na Caixa. Com essa migração do regime seletício para o regime próprio, teoricamente, a Caixa deveria liberar o fundo de garantia, que o saldo que está remanescente lá. Só que a Caixa não entende dessa maneira, porque não faz parte da legislação de liberação de fundo de garantia essa alteração de regime. Enchente, doença terminal, câncer, casa própria, isso tudo está na legislação e a Caixa não está errada. Não está na legislação, ela não tem que cumprir. O sindicato já entrou com essa ação na Justiça Federal, já, se eu não me engano, deixa para não ser... Isso desde março, assim que foi feita a homologação da lei,
de mudança de regime. O sindicato deu um tempo para saber se as pessoas iam migrar ou não e entrou com ação, um mandado de segurança na Caixa. A gente aguarda até o dia de hoje, pelo menos não saiu, a decisão da juíza ou concedeu ou não o mandado de segurança pleiteada. Se ela concedeu, os servidores vão poder fazer o levantamento do saldo que tem no fundo de garantia. Independente disso, se for feito um acordo, à medida que aquele saldo, aquele acordo for batendo na conta, ele vai poder tirar como se ele tivesse aposentado. Mas é uma satisfação que eu estou dando aos vereadores e às pessoas que estão ouvindo, os servidores. O sindicato já entrou com essa ação. Não é necessário entrar com essa ação individual, porque vai gerar custo para o servidor, ele vai ter que pagar os honorários contratuais com o advogado. Não estou jogando contra a categoria, mas eu estou fazendo a informação, dando a informação, porque também eu seria leviano não dar essa informação aos servidores. Não quero prejudicar os colegas que trabalham, e honorários são justos, só que existe uma ação coletiva que vai abranger todos os servidores. Se for concedido, não precisa entrar individualmente. Caso não for concedida, entre individualmente. A prescrição é longa, não é um problema para agora. E outra, por último, quando foi votada a lei aqui de mudança de regime, na própria lei foi estabelecido que seria criada uma comissão para ser feito o plano de cargo e salário, e a lei foi votada. O sindicato, o maior interesse dele era nessa lei do um plano de cargos e salários ser estabelecido em Itaperuna, que já faz tempo que a gente necessita disso, até uma questão vital. Eu dei o exemplo aqui, se um servidor hoje, que é dentista, vou dar exemplo, porque a minha esposa é dentista, mas o pessoal que entrou em 2014, se eles sofrerem algum acidente agora e ficarem incapacitados, a aposentadoria deles vai ser de um salário mínimo, apesar deles receberem 4 ou 5 mil reais. Por quê? Vai ficar limitado ao vencimento dele com alguma verba incorporada, que é nível superior ou alguma coisa nesse sentido. Então, a produtividade dele chega a quase 2.800, se eu não me engano, e o salário deles é 1.400, 1.100, um valor assim. Se não fizer essa alteração e acontecer algum sinistro com esses profissionais, é um problema sério, que eles vão ficar incapacitados tendo um salário mínimo para o resto da vida. Então, esse plano de cargo e salário era realmente importante, não só para essa categoria, mas várias categorias, o pessoal menos qualificado, que o salário mínimo deles aqui na prefeitura está abaixo do salário mínimo, só que com a remuneração fica acima, mas o salário piso deles está abaixo, e se vierem sofrer algum acidente, alguma aposentadoria não programada, essa aposentadoria deles vai ficar limitada ao salário mínimo, independente do valor que ele ganhe, porque vai ficar limitado às verbas incorporadas, ao vencimento da verba incorporada. Então, se não incorpora mais verba alguma, então a gente está com um problema muito sério. Eu queria abrir para os vereadores, se tivesse alguma dúvida, perguntar, que eu pudesse responder nesse caso. E, mais uma vez, ratificar. Precisamos da ajuda de vocês. Precisamos da ajuda dessa casa, como fiscal da lei, para que isso possa andar e ser resolvido. E não tem esse período eleitoral. O Glauber estava falando, eu entendo a urgência, entendo a necessidade de tempo de correr as bases para essa campanha eleitoral, mas eu entendo a urgência do servidor que está desde 2019, desde quando foi julgado, transitou em julgado esse negócio, tentando negociar. E o sindicato tem esticado essa corda porque quer o melhor para o servidor. E a gente está tendo trabalho. Está tendo trabalho até para conversar com o prefeito, trabalho para conversar, tentar fechar algum acordo, porque a resistência é grande. Os motivos eu não sei, não vou levantar aqui, como diz a questão, França. Doutor, sobre a questão do plano de cargo e salário, a gente tem acompanhado alguma coisa, não sei como está o processo, mas tem acompanhado que o doutor Samuel está cobrando das secretarias, cada um entrega a sua. E assim, até no mês de julho ia vir para essa casa. Mas houve algumas alterações e ele acha que talvez setembro chega aqui o plano para a gente poder estar analisando, fazendo audiência pública, chamando o sindicato. Tem dois movimentos, presidente. Esse movimento, talvez ele esteja falando, não é o plano de cargo e salário, é uma alteração no estatuto, algumas leis que vão ser alteradas. Quem está fazendo isso, se eu não me engano, é até o engenheiro, o Cássio, um cara competente, já conversou comigo, já me chamou para participar dessa comissão, só que como é um projeto, eu prefiro ver pronto e depois fazer uma análise disso. Já falei com ele, qualquer coisa que precisar, ele tem me ligado às vezes e tal. Mas o plano de cargos e salários mesmo, a necessidade era ser montada a comissão. A gente tinha um prazo para montar a comissão de 1 mês. E até agora não foi nem convidado. Na verdade, só tem às vezes, não vamos fazer, a comissão vai ser formada fulano e tal, fulano e tal, fulano e tal, mas não tem convite oficial. O que a gente precisa é montar essa comissão para começar os trabalhos, para o que nós
pelo menos ficou acordado, que até final desse ano seria mandado para essa casa esse plano de cargos e salários, mas que a comissão seria formada logo após aquela alteração e a promulgação da lei de mudança de regime. E até agora... Mas está sendo montado, está sendo. Eu tenho mas sem a participação do sindicato. Essa comissão não está sendo formada. Eu não sei como é que foi feita a base das comissões, mas não foi montada ainda. Nós vamos estar cobrando o doutor Samuel sobre isso. Algum vereador quer fazer uma pergunta? Quer o microfone? Não, pode no microfone. Boa noite novamente. Só um comentário. Nós temos aqui participado já há bastante tempo dessas questões do sindicato, que envolve os servidores de Itaperuna. É só dizer para os servidores de Itaperuna que a Câmara Municipal sempre dá voz ao Vinícius, a gente sempre gosta até de ouvir, porque traz informações que nós aqui não estamos muito por dentro, então é importante ouvir. Uma questão importante que ele disse sobre a questão do plano de cargos e salários, o presidente também disse, foi em audiência pública aqui que nós conseguimos incluir essa reforma no plano de cargos e salários, que vai ser importante, positivo para o servidor. E quero me colocar também à disposição do doutor Vinícius para fazer interlocução junto ao prefeito, que ele relatou ali, França, que está tendo dificuldade, está tendo alguma, não sei o motivo, né, mas nos colocarmos à disposição, Vinícius, para que, se for preciso, a gente agendar uma reunião com o prefeito, tratar o assunto para acelerar isso, porque, se tratando em benefício do servidor, nós não podemos aguardar. O que eu comentei em relação ao período eleitoral é porque o prefeito tem uma determinação que ele não pode fazer determinadas ações por conta do período eleitoral. Mas essa questão, o senhor já me disse que não, que é uma questão de assinar um acordo que é importante para o servidor de Itaperuna. E você pode contar comigo, tá, Vinícius? Eu tenho certeza que os outros vereadores também, para que, se for preciso, marcar com o prefeito de Itaperuna para dar celeridade a essa ação, esse acordo do sindicato que vai beneficiar os servidores de Itaperuna. Só isso, presidente. Obrigado. O vereador Glauber, mais algum vereador depois quer? Só respondendo, é porque é o seguinte, eu te falei, dia 8 nós já fizemos o ofício para ter essa reunião. Essa reunião esse ofício foi encaminhado para a Justiça, e a Justiça já intimou a Prefeitura a se manifestar no ofício. E essa intimação desde dia 1º, quer dizer, hoje é dia 13, receberam a intimação já para se manifestar sobre esse pedido de reunião, e até agora nada. O que a gente vem aqui na casa é pedir, pelo menos, que seja respondido isso e marcada essa reunião com mais urgência possível. Tá? Se os senhores puderem ajudar o sindicato, a gente agradece, porque está ficando complicado, que, na verdade, nós também somos cobrados por algum resultado efetivo nisso, porque parece que as pessoas entendem que o sindicato não está trabalhando, mas é uma tarefa meio complicada. Mas eu imagino que todos vocês entendam. Eu queria agradecer, presidente, queria agradecer mais uma vez aos vereadores a paciência em ouvir a gente, mas, mais uma vez, ratificando, necessitamos de ajuda, tá? Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite. Passo o trabalho para explicações pessoais no prazo de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Lalá. Senhor presidente, pode confiar, doutor Vinícius, a gente na Câmara aqui, nós vamos estar empenhados em ajudá-lo, o sindicato, né, Glauber? Porque é um dever nosso também, mesmo porque nós estamos aqui para dar uma ajuda ao povo nosso que depende do sindicato. Senhor presidente, eu queria só esclarecer uma coisa aqui. Eu queria pedir à secretária de Agricultura, a dona Vivi, que é o seguinte: nós já passou acho que 2 meses ou mais, nós votamos nessa casa 2,5 milhões, dinheiro da LEG, né, para fazer as estradas. E, na verdade, a gente vê ali em Bom Jesus fazendo estrada boa, com pedra corrida, em outra cidade vizinha. E a nossa estrada, ô França,
só passou a máquina mais ou menos em algum lugar. Então, quero mandar um recadinho aí, secretária. Como dentista, você é boa dentista. Agora, como secretária de Agricultura, vai passando por aí. Mas está difícil de aguentar. Só isso, senhor presidente. Olha lá. Algum vereador vai falar mais? Pode encerrar? Com a proteção de Deus, encerra a presente reunião e marco a próxima, para o dia 8 de agosto de 2022, no horário regimental. Fiquem todos com Deus. tvitaperuna.net. A sua melhor opção na internet.